Vamos ao próximo exercício então. Olha, um jogador de golfe necessita de 4 tacadas para colocar a bola no buraco. Tacada D1, tacada D2, D3 e D4. Os 4 deslocamentos representados na figura abaixo, sendo D1 igual a 15 metros, D2 6 metros, D3 3 metros, D4 1 metro, a distância inicial da bola ao buraco era em metros igual a... Então, o que ele quer saber nesse exercício? Ele quer saber a distância do ponto inicial até o buraquinho ali onde ele colocou a bola de golfe, né? Então, ele quer saber essa distância aqui, ó, entre o ponto final e o ponto inicial. Bom, a estratégia, galera, novamente passa por enxergar um triângulo ali, um triângulo retângulo para você usar Pitágoras de novo. Olha lá, eu quero esse cara aqui, ó, esse X aqui, ó, certo? A distância do ponto inicial ao ponto final. Eu sei que essa distância vertical aqui vale 15, essa aqui vale 6, essa aqui 3 e essa aqui 1. Muito bem. Olha, aqui, ó, repara que aqui tem um triângulo retângulo de hipotenusa X. E é esse X que a gente está interessado. Mas olha, repara que esse tamanho aqui, ó, ele vale o 15, que é o tamanho todo, menos esse pedaço de cima, né? Então, esse lado do triângulo é o 15, que é o tudo, menos esse pedaço aqui em cima. Mas quanto que vale esse pedaço? Olha, esse pedaço vale 3. 15 menos 3 vai dar 12. Mesma coisa aqui no eixo horizontal, olha. Eu tenho que o pedaço todo aqui, que é 6, menos essa rebarbinha aqui, ó, vai dar esse pedaço aqui do triângulo, que é 5. E aí, eu tenho um triângulo retângulo, né? E eu sei os catetos 5 e 12, então eu uso o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, 5 ao quadrado, 25, 144 mais 25, 169. O quadrado vai para o outro lado da igualdade como raiz. Raiz de 169 vai dar 13, letra C. Outro tipo de exercício muito cobrado é quando envolve muitos vetores ali, todos partindo de um ponto. Em dinâmica, leis de Newton, a gente vai usar demais isso aqui. Vamos pegar esse exercício e resolver ele. Sobre uma partícula P, a partícula P está aqui no centro, agem 4 forças representadas na figura abaixo. O módulo da força resultante sobre a partícula é de... Então, ele quer saber o módulo da força resultante. Para isso, eu tenho que descobrir a força resultante, né? E aí pegar um módulo, o tamanho desse vetor. Bom, são 4 vetores. Você vai assim, não, Diego, não sei nem mexer, nem o que eu faço aqui. Então, galera, vamos lembrar lá do caso onde a gente tem vetores com a mesma direção e sentidos opostos. Vocês lembram como é que era fácil de somar e subtrair em vetores? Eu posso pegar aqui, ó, e enxergar o eixo primeiro, e aí eu resolvo o eixo vertical, resolvo o eixo horizontal e só depois, quando tiver com a situação mais facilitada, eu resolvo o problema. Vamos lá. O eixo vertical, se eu olhar só para ele, olha, tem um vetor de 6 newtons para cima, uma força de 6 newtons para cima, e um vetor de força de 3 newtons para baixo. Se eu olhar só esse vetor, esses dois vetores, olha, 6 para cima, 3 para baixo, vai sobrar um vetor de 3 newtons para cima. 6 menos 3, 3. Faço a mesma coisa agora no eixo horizontal. Eu resolvi já o eixo vertical, agora eu vou resolver o eixo horizontal. No eixo horizontal eu tenho um vetor de força de 12 newtons para a direita e 8 newtons para a esquerda. 12 menos 8 vai dar 4. 4 para a direita. Então sobrou ali, agora ficou fácil. Olha, sobrou um vetor de 3 newtons para cima, um vetor de 4 newtons para a direita. Eu uso a regra do paralelogramo, de traçar retas paralelas e traço o vetor ali na diagonal, e esse é o vetor resultante. Mas olha, é muito simples, né? Quando eu tenho vetores de cateto 3 e 4, a hipotenusa vale 5. É um triângulo pitagórico. Resposta certa, letra A, 5 newtons. Esse dever agora fica para casa, nesse exercício de dever de casa, da UFA de 2014, do PAS. Esse exercício também fica de dever de casa, tá? Esse aqui também fica de dever de casa. Lembra que quando você tiver a velocidade resultante e com o deslocamento que você vai ter que ter, então você vai achar ali o tempo que você vai gastar.
E agora a gente vai entender a diferença entre distância e deslocamento, uma coisa muito importante na física. Distância e deslocamento são coisas diferentes. Olha esse exercício aqui, vai explicar para a gente isso. Olha, a figura abaixo representa o deslocamento de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 20 metros. Então, o cara que saiu do ponto A se desloca para cima 20 metros, para cá 20 metros, para cá 20 metros, para cá 20 metros e para cá 20 metros. Chegou no ponto B. Muito bem. A distância percorrida pelo móvel e a intensidade do vetor deslocamento são, respectivamente. Olha aqui, ele quer saber a distância percorrida pelo móvel e a intensidade do vetor deslocamento, ou seja, o módulo do deslocamento. Pessoal, distância percorrida é uma grandeza escalar. Distância percorrida é um comprimento, é um tamanho. No caso, é o tamanho do caminho que ele percorreu, né? 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. 5 vezes o 20, ou seja, 100 metros. Distância percorrida pelo cara, 100 metros. Deslocamento, ele é um vetor que liga o ponto inicial ao ponto final, certo? Esse é o vetor deslocamento. E ali, para achar esse vetor deslocamento, eu tenho que novamente usar Pitágoras. Para isso, eu tenho que enxergar um triângulo retângulo ali. Olha, vou enxergar um triângulo. Se esse cara aqui é hipotenusa, esse aqui é um cateto, vale 20 mais 20, 40 metros. E aqui o outro cateto, 20 metros. E aí, olha, o ΔS ali, que é o deslocamento, ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, 400 ao quadrado, mais o outro cateto, 20 ao quadrado. 400 ao quadrado, 1.600, 20 ao quadrado, 400, 1.600 mais 400 vai dar 2.000, então S ao quadrado é igual a 2.000, o ΔS ali, o deslocamento é raiz de 2.000, e quando a gente fatora esse raiz de 2.000, a gente fica com 20 raiz de 5 metros, certo? Então, resposta certa vai ser essa aqui, ó, 100 metros e 20 raiz de 5 metros. Né? Fica para casa esse dever aqui e mais esse dever aqui. Bom, o caso geral, galera, é quando os vetores eles não estão na mesma direção e sentido, nem mesma direção e sentido oposto, nem 90 graus. O caso geral é quando eles fazem um ângulo qualquer entre si, 40, 35, e quando, né, for um ângulo 120 graus entre os vetores. Como é que eu faço, Diego? Aí a gente vai usar um negócio que chama lei dos cossenos, para achar o módulo do vetor resultante. Vamos lá aprender como é que funciona aqui na prática. Suponha que eu tenho um vetor ali de 3 newtons, tá? E um vetor de 2 newtons. E esses vetores fazem um ângulo entre si de 60 graus, por hipótese. Já não dá para usar nenhum daqueles casos particulares, né? Como que eu faço para achar o vetor resultante? Ora, eu posso usar a regra do paralelogramo ou polígono, né? Vamos usar a regra do polígono aqui. Vou pegar o vetor A, levo ele ao final do vetor B, ligo o início do B ao final do A. Tenho ali o meu vetor resultante, o vetor R. Mas eu não sei o módulo dele, Diego. Como é que eu faço? Agora sim, para saber o módulo desse vetor R, a gente usa o que a gente chama de lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma equação, tá? Que é assim, o vetor resultante dos dois ali, quando eles fazem um ângulo qualquer, vai ser um vetor ao quadrado, o vetor resultante ao quadrado é igual a um vetor ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. E por cosseno, não se preocupa não, que os exercícios eles vão te dar o cosseno, vai te dar o ângulo, por exemplo, vai te pedir um ângulo, e aí assim, o cosseno ele vai ser só um número, o cosseno de um ângulo é um número, né? Então, vamos pegar esse exemplinho aqui, ó. Eu quero saber qual que é o módulo de R. Então, eu vou usar a lei dos cossenos. O módulo do vetor resultante ao quadrado é igual a um vetor ao quadrado, o módulo de um vetor ao quadrado, mais o módulo de outro vetor ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo ali entre os dois. Né? E aí, eu sei todos os valores. Olha, um é 3 ao quadrado, o outro 2 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 2 vezes cosseno de 60.
né? Cosseno de 60 graus. E ali eu substituo, olha, aqui vai dar 9, aqui vai dar 4, aqui 2 vezes 3 vezes 2 vai dar 12, e o cosseno de 60 graus é o número 1/2, é 1 sobre 2. Então, substitui cosseno de 60 por 1 sobre 2. E aí, quando eu fizer essa continha aqui, olha, 9 mais 4, 13, 12 vezes 1/2 é a metade de 12, que vai dar 6. 13 mais 6 vai dar 19. Então, r ao quadrado é 19. O r vai ser raiz de 19. Então, achei o módulo do meu vetor resultante ali. Essa regra aqui é muito geral, galera. Se vocês guardarem essa equação aqui, vai te dar uma ferramenta muito importante. Vamos fazer um exercício que a gente